abraço, você bonita, pra essa sexta-feira animada. Sexta-feira, assim, sabe, que a gente tem que ficar mais leve. Mas é legal, porque a gente vai bater papo agora, e um papo bacana, principalmente para as meninas, para os meninos também, porque é uma cirurgia que os homens também procuram. Porque o que acontece? Chega um momento aí, eu acho que até da adolescência, que a gente sabe que o crescimento já rolou. Aí a menina se olha no espelho e começa a perceber que tem algumas mudanças ou uma parte do rosto não está em harmonia com outra. E, poxa vida, hoje a gente tem cirurgias muito legais, rápidas e que tem resultado muito bacana. E essa é uma novidade na cirurgia de queixo. Pode ser feita agora sem prótese. Quem vai contar tudo mais uma vez pra gente, o querido Dr. Marco Cassol. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Prazer tê-lo aqui. Igualmente. E eu achei muito legal. E na verdade, essa minha introdução, assim, acontece isso, né? Chega na adolescência, então, aí é a fase de crescimento que acabou, tem um período. E aí a pessoa vê, pô, mas peraí, eu achei que ia crescer um pouquinho mais, o queixo não cresceu. Exatamente. Né? Então, acho que é bastante importante, né, quando a gente vai falar dessa cirurgia do terço inferior da face, né, cirurgia do queixo, do pescoço, talvez a primeira coisa que a gente tenha que avaliar, e isso é muito importante para a orientação dos pacientes, se o paciente tem uma mordida adequada, né? Então, assim, quando o paciente não tem uma mordida adequada, seja por um avanço excessivo da mandíbula ou da maxila, ou enfim, existe uma desproporção entre a mandíbula e a maxila para a mordida não está adequada, precisa fazer uma avaliação. Inclusive, precisa até consultar com um cirurgião que faça cirurgia ortognática para ver se há necessidade ou não. Entendi. Muitas vezes, só com o aparelho, o paciente consegue resolver. Outras vezes, precisa da cirurgia. A cirurgia ortognática, a gente já falou aqui no programa, já tem um tempo. Mas é uma cirurgia, até para retomar o assunto, que tem a ver com essa cirurgia do queixo, é aquela cirurgia que precisa cortar o osso, né? E recolocar esse maxilar. Exatamente. Muitas vezes é só a mandíbula, outras vezes é o maxilar, outras vezes é os dois que estão fora. Entendi. Então, essa é uma cirurgia que tem uma recuperação um pouco mais chata, é uma cirurgia maior, né? Mas que primeiro precisa ter essa avaliação, e o cirurgião plástico faz essa avaliação, para ver se tem indicação, então, de fazer essa cirurgia ou não. Caso não tenha, que a mordida seja adequada, e mesmo assim o paciente não tenha uma projeção adequada do queixo, então vem a nossa cirurgia que a gente vai falar agora. Olha só, vamos colocar a primeira imagem, então, na tela, só pra gente dar uma olhada como muda, como é diferente, né? É impressionante como faz a diferença nesse formato do rosto. A cirurgia, essa cirurgia do queixo, quando a gente aumenta o queixo, né, seja ele com prótese ou sem prótese, a gente vai falar dessa cirurgia nova sem prótese, a gente também pode fazer o tratamento do pescoço, como foi nesse caso. Então a gente pode fazer a aplicatura do platismo, o reposicionamento da musculatura, né, aqui, e também fazer muitas vezes uma lipoaspiração, a retirada da gordurinha aqui do pescoço. O papinho, o famoso papinho. E com isso a gente consegue também uma projeção mais adequada do ângulo da mandíbula aqui. Olha, impressionante. Então ocorre uma harmonização com toda a face. Outra coisa que é bastante importante, a gente entender essa relação aqui, ó. Nossa. Que muitas vezes o paciente vem na consulta, né, para fazer uma cirurgia do nariz e o que ele precisa, na verdade, é o queixo. É a do queixo, né? Entendi. Então, quando a projeção já está adequada, né, do queixo, existe uma reharmonização de toda a face. Isso é muito interessante. Exatamente. Então, o paciente não fez nada no nariz, né, mas com a reharmonização do queixo, ocorre Fica mais harmônico, né? Divina Beleza, que é a regra dos terços, né? O terço superior, terço médio e terço inferior da face. Quando um desses terços está desarmônico, a face toda parece desarmônica, né? Então, uma das dicas para quem está em casa, até para saber se tem essa desarmonia, pode colocar aí como você fez, assim, caneta, ou o dedo, e medir, será que está próximo, fica de lado para o espelho. Uma caneta. E olha, né, eu acho que todo mundo vai ter curiosidade de fazer isso. A primeira coisa que ele falou quando ele chegou aqui foi isso, e a Fuse, né, a primeira coisa que a gente fez foi ver. E ó, fica retinho, então aqui é perfeito. Exato. Não, mas ela é linda, né? Como que era o nome dela mesmo, doutor? Esqueci, a gente deu um nome pra ela no programa e eu já esqueci. Era Sabrina? Não. Não era Sabrina. Já vou lembrar. Luísa? Não, também não. Esqueci. Vamos lembrar o nome, que tá muito bom. Fernanda? Não. Também não. Já vou lembrar. Ah, meu Deus, não vou lembrar. Mas então nesse caso é perfeito. Isso, explicando então sobre a cirurgia, né? Essa aqui é a cirurgia tradicional da colocação da prótese de mento. Certo. Né? Normalmente a gente faz, deixa eu só mostrar aqui,
mais próximo, consegue mostrar aqui. Assim, perfeito. Isso, aqui, ó. Essa, então, é uma cirurgia que é mais antiga. É a cirurgia tradicional para aumento do queixo. Tá bom. Né? Então, a gente consegue, com esse aumento do queixo, e essa aqui é uma prótese. Isso dá para mostrar aqui a prótese. Pode, se quiser, pode até colocar aqui, que os meninos conseguem. Aí, ó, de silicone. Tem vários tamanhos, doutor? Esse aqui é um tamanho grande. Na verdade, as próteses, mesmo a pequena, a média, a grande, tem uma um pouco maior do que essa. Tá. A projeção que elas têm, todas elas, é basicamente a mesma. 0,8 centímetro. Entendi. O que acaba mudando é que o tamanho, o comprimento aqui da prótese é maior, né? O da pequena é bem menor e o da outra é um pouquinho maior do que dessa. Entendi. Aí, claro, tem que escolher é basicamente o mesmo. O tamanho, o perfil com a necessidade do paciente, exato. Mas então, falando sobre a cirurgia da prótese, a princípio a gente faz uma incisão dentro da boca aqui, uma incisão pequena, né? Por dentro aqui, e coloca a prótese. Existe também a possibilidade de fazer essa incisão pelo queixo. Fazer o cortinho embaixo. Pelo queixo. Eu acho que quando dá para quando dá para esconder a incisão, melhor. Sempre é melhor. E de qualquer maneira, fazer por dentro. É uma cirurgia, assim, tranquila? É uma cirurgia tranquila, o pós-operatório é bem tranquilo. Você explicando, assim, é um cortezinho, a introdução e depois fecha. Assim, a gente tem, não são em todos os pacientes, mas isso pode acontecer, né? Depois de muitos anos, como essa região aqui do queixo é uma região que tem uma musculatura muito forte e muito dinâmica, tem muita movimentação, e essa prótese fica em contato direto com o ossinho aqui do queixo, em alguns pacientes ocorre uma certa reabsorção do ossinho com os anos, depois de 10 anos, 15, 20 anos. Né? Nesse caso, tem que refazer a cirurgia? Nesse caso, às vezes precisa, eventualmente, de um enxerto ósseo, muitas vezes não precisa nada. Mas isso é importante falar para os pacientes antes da cirurgia. Que, como todas as próteses, tem resultados muito bons, muito sólidos, mas tem as suas complicações depois. Pode absorver um pouquinho e diminuir o queixo de novo. Exatamente. Aquela sensação. Vamos colocar a pergunta do público? Ok. Vamos ver quem escreveu pra gente, então. Olha lá. Mari, querida, aliás, ela me disse que mandou uma mensagem pra mim. Mari, eu não peguei ainda, manda de novo, beijo pra você. Carol, esse procedimento também serve pra fazer o furinho no queixo? Ai, segura, doutor. Que é aquele aqui assim, que, né, pra não ficar muito retinho, fazer um desenho aqui assim, também pra dar mais harmonia. Você já me conta, volta. Ficou, tá vendo? A gente fala e ficou. Voltamos para responder a perguntinha da Mari. Então, a dúvida dela é para quem quer fazer aquele furinho no queixo, dar aquela brincadinha, né? Se nessa cirurgia a gente pode fazer isso também. Pode fazer. Mesmo que o paciente não tenha essa necessidade de avançamento do queixo, né? Pode fazer o furinho. Tá, aí se o paciente quiser, vocês moldam um pouquinho. O furinho. Tá, vai depender se também combina, né? Porque eu acho que o cirurgião tem uma noção absurda desse lance de combina ou não combina pra você. Harmonia, exato. Harmonia total. Exato. É um médico que vai dizer, então, se combina, né? Às vezes o paciente quer, com uma face proeminente, com ossos proeminentes, quer um narizinho delicado e pequeno e fica desarmônico para aquela face, né? Entendi. Então, a harmonia é tudo. É tudo. Vamos colocar mais uma imagem, então, que vai mostrar pra gente também a diferença. E a gente vai começar a falar, então, dessa nova técnica que não precisa utilizar a prótese. Vamos ver. Vamos colocar aqui na tela. Olha só. Aqui são duas imagens iguais, né? Gente, impressionante. E aqui com um avanço, um pouquinho, né? Aumentou um pouquinho o queixo do paciente, né? Rejuvenesce. Isso, exatamente. Tem uma repercussão, uma reharmonização de toda a face, ó. Todo o resto da face continua igual. Né? Ele só mudou essa parte do queixo. E isso realmente modifica todo o queixo, né? Mesmo uma modificação muito pequena, né? Porque muitas vezes os pacientes no pós-operatório imediato dizem, doutor, mas mudou tão pouco. E é assim mesmo, muda pouco, mas esse pouquinho reharmoniza tudo. É impressionante. Eu tenho uma amiga que estava contando pra você, menos é mais. Uma amiga que, assim, é outra pessoa. Ela pôs uma pontinha no nariz, pôs o queixinho pra frente e ficou um espetáculo. Muito legal. Vamos colocar uma próxima imagem também, pra gente ter noção, mais uma vez, aí dá pra ver bem o perfil. Por quê? O que eu queria destacar? Essa paciente também fez uma lipoaspiração aqui no Era isso pescoço. que eu ia te perguntar. Quando então a paciente tem indicação pra fazer a lipo, é no caso de um papinho, o que é feito? Vamos mostrar na nossa modelo aqui, que o doutor já vai lembrar o nome dela. O que a gente faz normalmente, né? Júlia, acertou. É isso. O que a gente faz aqui, que a gente vai mostrar na Júlia, é um cortezinho, né? Aqui na região central, aqui embaixo do queixo, ó, um cortezinho pequeno, né? Fica escondido, fica nesse suco natural do queixo.
E através desse cortezinho, a gente faz a aplicatura, a gente faz o reposicionamento da musculatura aqui do pescoço. Então, o que a gente faz aí é uma costurinha por dentro, além dessa lipoaspiração, né, para reposicionar as estruturas do assoalho da língua aqui. Porque o músculo pode estar um músculo já mais caidinho, mais frouxo. Assim. Exatamente. E muitos pacientes até nem têm esse músculo tão frouxo, mas com esse reposicionamento mais a lipoaspiração, isso faz com que a gente tenha uma proeminência melhor aqui, uma projeção melhor do ângulo da mandíbula, né, e uma aparência melhor do queixo. Então, uma harmonização do perfil do paciente. Agora, tem pacientes também que não querem enfim, colocar a prótese ou a outra técnica que você vai ensinar, mas querem só lipar aqui e fazer isso que você falou no músculo. Também dá. Também dá. Quando não tem indicação de aumentar o queixo, não precisa mexer nisso. Faz só uma lipinha aqui no papinho. Faz uma lipo e algumas vezes precisa reaproximar o músculo, né? Que a gente chama plicatura do platismo. O platismo é esse músculo mais superficial do pescoço. A gente, com os anos, ele vai se afastando da linha média. O que a gente faz é reaproximar o músculo da linha média, reposicionar ele. Agora, meninas jovens também podem precisar disso. Exatamente. Mesmo sendo jovens. Na podem avaliação, ter indicação. mesmo jovem. Não é só, então, numa fase aí da mulher ou do homem que já esteja molinho pela faixa etária. Não, jovens também podem passar por isso. Podem. Agora, a técnica nova, doutor, me diz, quando a gente olha, a gente está olhando aqui para a imagem. Vocês vão entender o que eu quero saber. Você olha, mudou, ficou bacana. Dá para saber quem tem prótese e quem não tem? Não dá. Não dá? Não dá. Na verdade, das duas formas fica super natural. Fica super natural. Na verdade, como essa técnica é nova, não tem muitos pacientes ainda. Né? Essa técnica foi demonstrada por um médico brasileiro num congresso ano passado. Jura? Que legal, que bacana. Então, não tem nem médico tem números muito grandes ainda dessa técnica. Mas mesmo. É uma técnica bastante simples, né? O que a gente faz basicamente é o seguinte: a gente faz um cortezinho de mais ou menos uns 2 centímetros por dentro da boca. Ok? Nesse cortezinho, esse corte fica a mais ou menos 1 centímetro da margem ali onde a mucosa, essa pelezinha de dentro da boca, se insere nos dentes, né? Então, esse cortezinho de 2 centímetros e a gente vai descolando até junto ao osso. Entendi. E a gente faz um descolamento junto do ossinho até aqui embaixo. Descola todo o queixo. Como uma unidade única, assim. Olha, uma unidade, que interessante. E aí toda essa unidade do queixo, a gente traciona ela e faz com que ela avance para frente. Puxa para frente. E ela fica, ela não volta? E ela fica. Inclusive a gente dá, porque essa musculatura é uma musculatura bastante forte, a gente dá pontos com um fio bem forte, também bem grosso, para manter a gente descola o queixo, né? A gente reposiciona e espera recolar na nova posição. Depois que recola, aí não tem mais nenhum problema. O paciente depois que cicatrizou, nunca mais vai voltar para a posição antiga. Mas nesse período inicial, claro, tem que evitar trauma, tem que ter os cuidados básicos, é uma cirurgia, tem um cortezinho dentro da boca, tem que fazer higiene, né? Tem uma série de cuidados. Mas para comer, essa parte da alimentação tem que mudar um pouquinho. Logo no pós-operatório imediato, na primeira semana, a gente orienta. E evitar também, nos primeiros 2, 3 dias, líquidos muito quentes, comidas muito quentes, que podem fazer inchar, inclusive exposição ao sol na primeira semana. Sauna, banho muito quente, pode inchar essa região. Então tem que ter esses cuidados. E fica com um curativo no pós-operatório. Fica com um curativo. O curativo é bem pequeno, é só um curativo quando a gente vai ter que fazer alguma abordagem externa, um curativo aqui no cortezinho. Quando o paciente vai só avançar o queixo sem fazer lipoaspiração, não tem curativo. Entendi. Né? Olha só. Então não tem curativo. Saiu da lipo, tá lá. Já tá pronto. Tudo pronto. Isso. Olha que legal para quem quer tirar o papinho. É comum, né, essa cirurgia de tirar o papo, né? É comum. Acaba sendo uma cirurgia, até porque ela é rápida, né? Porque é muito comum nas pacientes com mais idade acabar acontecendo um acúmulo de gordurinha nessa região do pescoço aqui embaixo. E aí não adianta puxar aqui, tem que tirar aqui. Tem que fazer. Muitas vezes a gente associa, claro, um lifting facial. Além de mexer no terço médio da face, no pescoço, a gente precisa reposicionar as estruturas do terço médio. Terço inferior, terço médio, terço superior. Né? Então, muitas vezes o terço médio precisa ser reposicionado, quando esse sulco está muito pronunciado, aquele bigode chinês super pronunciado, já as estruturas caem, a gente reposiciona elas. Mas dá para fazer tudo isso na mesma cirurgia? Dá.
Não dá para associar a cirurgia da Tipo face assim, com outras coisas. Recalchutagem total. É. A da face, só da face, mas Só dá da pra face. fazer várias. Por exemplo, quem quiser fazer nariz com queixo, faz uma cirurgia só? Normalmente o nariz com queixo dá, mas a face inteira com o nariz a gente normalmente não faz. Porque pode ficar desarmônico quando tudo volta ao normal depois de desinchar. Então precisa, assim, nessa relação queixo-nariz que a gente está falando, pequenas modificações trazem grandes repercussões na face. Tá. Então isso é muito relevante. É isso que as pessoas o precisam paciente lembrar. entender que às vezes um pouquinho que a gente avança o queixo reharmoniza toda a face. Já é o suficiente. Ou um pouquinho que a gente mexe no nariz reharmoniza toda a face. Então, são pequenas modificações. Né? E o nosso próximo papo, quando o Dr. Cassol voltar, vai ser a cirurgia de nariz, que também é muito legal. Vamos colocar a perguntinha na tela, então. Vamos ver quem escreveu pra gente. Daqui a pouquinho as celebridades que fizeram, hein? Olha lá. Vicky, beijo pra você. Tenho a mandíbula deslocada. O famoso deslocamento da ATM, que inclusive a gente já falou aqui no programa. Essa cirurgia pode ajudar com o meu problema? Segura, doutor. Eu vou dar um recadinho e volto já. Boa pergunta, a gente sabe que muita gente se identifica com isso. Ela desfila, ela vai andando e desfila. Vamos lá, essa pergunta é interessante. Você comentou então no início da cirurgia ortognática, né, esse é o nome? Isso. Que é aquela que precisa corrigir então essa mastigação, né, a estrutura, a relação. Mordedura, isso. Tá, porque isso prejudica um monte de coisa também, né, doutor? Da maxila, que é a parte de cima, Tá. com a mandíbula, que é a parte de baixo. Entendi. Né? Porque as pessoas que também têm a indicação de passar por essa cirurgia podem ter problema na mastigação, podem ter problemas à noite para dormir, o dente fica rangendo também durante a noite. Então, tem um monte de coisa, né? Exatamente isso que tu falaste é o complemento da pergunta da ouvinte. Então, assim, problemas na articulação temporomandibular, Tá. Essa região, vou mostrar aqui para eles. Aqui. Que é isso aqui, a articulação da mandíbula, né? Então, problemas nessa região têm sempre relação com a ansiedade do paciente, com má qualidade do sono. Entendi, né? Então, olha. não é um problema fácil de tratar, porque não envolve só um problema físico, Tá. tem outras coisas que envolvem... emocional também. Exatamente. E tem esse problema também da mordedura, né? Tá. Se a mordida não é adequada, o paciente não consegue encaixar adequadamente a mandíbula com a maxila, então ele fica usando excessivamente a articulação, né? Entendi, vai forçando, também vai, né, como se diz, raspando e vai destruindo. Exatamente. E esse ranger dos dentes durante a noite, né, que o sono não é suficientemente adequado, não consegue fazer um sono REM, que é o sono que restaura adequado durante a noite, por ansiedade, por N problemas, né, de estresse, Tá. acabam então refletindo na articulação temporomandibular. Mas com essa cirurgia não vai resolver. Essa cirurgia não muda absolutamente nada da articulação temporomandibular, né? O que pode acontecer a mudança é quando o paciente faz uma cirurgia ortognática, que é aquela que mexe no ossinho para avançar ou para retrair a mandíbula ou a maxila. Que foi o que a gente citou Falou no antes. início da pauta. Porém, essa então, que é para aumentar um pouquinho, elevar aí esse queixinho para dar mais harmonia, não tem nada a ver com esse lance da ATM. Infelizmente não ajuda em nada para isso. Não é essa. Não. Vamos colocar na tela agora a mulherada que fez, gente. Segura. Ai, meu Deus, vamos lá. Primeira, Amanda Seyfried. É isso? Seyfried. Eu acho que é isso. Ela fez, olha só, é que tá de frente e não tá de perfil, né? Exatamente mas isso que eu ia falar. Mas de frente, a gente pode ver muito pouca modificação, né? Quando o paciente tem a prótese ou não. Então, o que realmente muda nos pacientes é no perfil. É no perfil. De frente, então, a gente nem consegue ver tanta diferença. É legal até citar isso, pequeno. porque a pessoa se olha diferente, fica se olhando de perfil e tem a impressão que não mudou nada, como você falou. Não, mas dá pra ver diferença, dá pra ver que o queixo tá diferente. Normalmente, o queixo fica um pouquinho mais pontudinho. Fica mais pontudinho, Tá. sempre fica. Tá, aqui ela tem um queixo aqui, ó. Peraí, agora eu já não sei Eu acho o que antes e depois. Esse aqui de deve frente. ser o pós-operatório. Esse aqui, né? Que ele tá mais, assim... Mais proeminente. Proeminente. Mas Vamos é muito pequena a mas diferença. Muito pequena. No caso dela, menos tem umas que tem mais. Vamos ver a próxima. Paris Hilton. Nossa, boa. Ela mexeu um monte de coisa também, não é, Tá um doutor? pouquinho invertido, né? Eu acho que essa aqui deve ser o pós. E essa é o antes, é que E tá essa- mais até arredondado aqui. Exato, aqui tá fica um pouquinho mais... Na verdade, a face, quando faz essa cirurgia, a face fica um pouco mais afilada. Entende? Mais fininha, né? Puxando. Agora, assim, você como cirurgião, você bate o olho e sabe, ela fez um montão de coisa, né?
Parece que ela fez um preenchimento aqui numa Eu acho que fez aqui, o nariz parece estar diferente e aqui parece que ela fez aquela outra que você já mostrou aqui no programa que tira a bochechinha. Talvez. Não é? Tá vendo, meninas? Quando a gente coloca a foto assim, antes e depois, como muda. Mas, ó, ficou mais jovem, né? Impressionante como rejuvenesceu. Vamos pra próxima. Vamos ver quem é a próxima. Ai, essa é linda também. Jennifer Aniston mudou muito. Mas eu acho que é o contrário. Essa é o antes e essa é o depois. Eu acho que esse é o depois. Esse é o depois. Ele tá bem marcadinho. Provavelmente isso aqui é uma prótese, ó, porque consegue dar um pouco mais de projeção para a lateral do queixo. Tá. Né? Aqui a gente pode mostrar a prótese. Ó. E aí, ó, colocar aqui prótese também faz um desenho, né? Aqui, ó, na bochechinha. Entendi. Então essa Ficou bonita também, né? Ela também, eu acho que já fez mais coisa, mas ela é linda, é maravilhosa. Vamos pra próxima. Ai, não acredito que essa fez. Olha lá, Scarlett Johansson, ela fez sim. Ela é maravilhosa, mas fez, né, doutor? Dá pra ver que tá bem pra frente mesmo, olha lá. Mudou. Aqui, ó. Olha aqui como puxou. Ficou mais, aqui né? tem um pouco mais de projeção. Talvez esse aqui seja o pós também. Eu acho que tá ao contrário. Tá ao contrário. Porque pro pessoal em casa, fica ao contrário do que pra gente aqui. Eu acho que é por isso, né? Tudo bem, mas é só para dizer que aqui a gente consegue, na lateral do queixo, ó, e o rosto fica um pouco mais afilado. Total. Né? Quando Diminui tem um pouco mais de projeção. A gente vê muito pouca diferença assim de frente, a gente consegue ver a modificação maior é de perfil, né? Assim pouca diferença. Vamos pra próxima. Ah, não acredito que essa aí também fez. Beyoncé. Bom, ela também fez um montão de coisa desde que começou, né? O nariz fez muito, não fez não? Olha lá. E o queixo também. Mas no caso dela, o que eu acho? Que não mudou muito não essa parte de queixo. Acho que o nariz mudou mais. Ela deve ter feito junto, hein, doutor? Talvez ela tenha feito aqui no queixo um preenchimento com ácido hialurônico, talvez. Em vez de ter colocado a prótese, pode, porque é muito pequena, né, a modificação, mas sim, se vê que aqui, ó, especificamente no queixo dela, o queixo está um pouquinho mais pontudo, né, e não está com aquela projeção lateral que a gente vê da prótese. Então, provavelmente, ela fez um preenchimento com ácido hialurônico. Pode fazer, então? Pode. Também fica legal? Fica, a projeção é pequena, né? Então, assim, quando o paciente quer só aumentar um pouquinho, ou precisa aumentar um pouquinho o queixo, a gente pode fazer o preenchimento com ácido hialurônico. Quando o paciente quer uma projeção maior e tem a mordida adequada, pode fazer a cirurgia sem prótese, né? Tá. E naqueles pacientes que precisam muita projeção e que tem uma mordida adequada, precisa colocar prótese. É o que eu ia te perguntar, como é que a gente vai diferenciar então essa indicação? É realmente a proporção que vocês, os médicos, é que vão indicar aí para cada paciente. Muito legal, doutor. Obrigada mais uma vez. E olha, é tão legal quando a gente coloca essas fotos da mulherada. A gente vai fazer uma pauta, né, Elizinha, segunda-feira, deixa eu contar para vocês, de maquiagem, né, doutor? Porque a gente fala aqui da cirurgia e a gente sabe que tem truques de maquiagem para afinar o rosto também. Exatamente. Quem vai vir fazer Anderson Bueno, e aí já conto para vocês. A gente vai mostrar a mulherada sem maquiagem e a mulherada com a maquiagem afinando. Vocês não sabem, fiquei chocada. É uma cirurgia plástica que demora só menos tempo que a cirurgia. Olha, você tem que fazer todo dia. E depois tem que mas fazer todo dia. Impressionante. Bom, a gente vai, as mulheres sabem, né? A gente faz maquiagem quando a gente tá sem maquiagem, quando a gente tá de maquiagem, o quanto é diferente. Agora, quem quiser saber mais, cirurgia super interessante, chegaram várias perguntas. O Dr. Cassol tá lá no Insta também, a gente já marcou. Vocês podem segui-lo, podem perguntar para ele. O site é marcocassol com 2 S, tudo junto, .com.br, marcocassol.com.br. Seu Insta? Clínica Marco Cassol. No site, no site tem várias informações lá. Tem uma página só sobre esse tipo de cirurgia, dando outras explicações, né? Ai, que bacana. E eu te espero pra gente falar do nariz, então. Tá ótimo. Mulherada aqui mexendo no nariz. Ixi, essa vai dar pano. Tem muita. Tchau, tchau, doutor.